Olhe para o céu noturno. O que você vê, estrelas, galáxias, o tênue brilho do cosmos, é deslumbrante. Mas, e se não for o quadro completo? E se o nosso universo, tão vasto quanto parece, for apenas uma bolha perdida em um oceano infinito de realidades? Hoje, entramos no multiverso, uma ideia que sacode os alicerces da ciência, atiça a imaginação da filosofia e testa os limites da fé. Se outros universos existem, o que acontece com o nosso sentido, nossas escolhas, nossas próprias almas? Capítulo 1. O nascimento de uma ideia cósmica. 13,8 bilhões de anos atrás, o universo explodiu em existência. O Big Bang, nosso grande início. Mas desde o começo, mistérios sussurravam sobre a superfície. Por que o cosmos é tão uniforme? Por que as leis da física são tão perfeitamente equilibradas para permitir a vida? Alan Butch, em The Inflationary Universe, propôs que, no primeiro sopro do tempo, o espaço se expandiu mais rápido que a própria luz. Essa inflação cósmica poderia gerar múltiplos universos, formando uma espuma cósmica infinita. Andre Linde, em The Self-Reproducing Inflationary Universe, expandiu essa ideia, sugerindo que o universo poderia ser um fractal, autorreplicante, criando novos universos em um processo contínuo. Nos anos 1950, Hugh Everett ousou dizer: cada escolha quântica, cada moeda lançada, cada respiração, se ramifica em novas realidades. Em algum lugar, outro você vive a vida que quase escolheu, um multiverso de decisões infinito e sobreposto. Everett, em Relative State Formulation of Quantum Mechanics, introduziu a interpretação dos muitos mundos, onde cada evento quântico cria um novo universo. E então, as cordas. No reino da teoria das cordas, a matemática enlouquece. 10 elevado à 50ª potência de universos possíveis. Um número tão absurdo que faz nosso cosmos parecer comum. Max Tegmark, em Our Mathematical Universe, argumenta que a realidade é uma estrutura matemática, sugerindo que todos os universos possíveis existem como entidades matemáticas. Capítulo 2. Abismos filosóficos. O multiverso faz mais do que expandir a física. Ele dilacera o tecido do significado. Se existem infinitas versões de você, quem é o verdadeiro você? A pessoa diante desta tela? Ou incontáveis reflexos espalhados pelo vazio? David J. Chalmers, em The Conscious Mind, explora como a consciência pode ser entendida em um contexto de múltiplas realidades. Livre-arbítrio. Se cada escolha se realiza em algum universo, você realmente escolheu? Ou apenas foi lançado em um dos galhos inevitáveis dessa árvore cósmica? Nick Bostrom, em Anthropic Bias, discute como a seleção de observações pode influenciar nossa compreensão do livre-arbítrio em um multiverso. O valor da vida. Para alguns, o multiverso nos diminui, meras duplicatas entre infinitas cópias. Para outros, engrandece a existência, tornando a vida não menos preciosa, mas parte de algo inimaginavelmente vasto. David Lewis, em On the Plurality of Worlds, defende o realismo modal, sugerindo que todos os mundos possíveis são igualmente reais. O princípio antrópico. Por que vivemos em um universo tão afinado para a vida? Talvez em uma paisagem infinita de mundos, a vida em algum lugar fosse inevitável. Esse algum lugar é aqui. Mas se o nosso mundo é apenas um entre incontáveis outros, isso o torna menos especial ou mais milagroso? O princípio antrópico, discutido por filósofos como Bostrom,
sugere que a existência da vida é uma consequência da seleção de observações em um multiverso. Os limites do conhecimento. O multiverso nos confronta com uma possibilidade inquietante de que certas verdades permanecerão para sempre além do alcance da ciência. Um espelho que reflete não respostas, mas a fome infinita da curiosidade humana. A ideia de que o multiverso pode estar além da capacidade de observação científica é um tema recorrente em discussões filosóficas e científicas. Capítulo 3. Deus entre infinitos mundos. Onde a ciência encontra o mistério, a fé está à espera. O que significariam universos infinitos para a religião? Cristianismo. Para alguns, a ideia é perigosa. A salvação foi escrita para uma criação, um povo, um Cristo. Mas outros veem a infinidade como a assinatura de Deus. Por que limitar um Criador infinito a um universo, quando seu poder poderia preencher incontáveis reinos? Ainda assim, a pergunta assombra. Se há universos infinitos, Cristo teria caminhado em cada um deles? John Polkinghorne, em Theology in the Context of Science, explora como a ciência e a teologia podem dialogar sobre a criação e a infinitude do universo. Judaísmo e islamismo. Nessas fés, a onipotência de Deus é central. A criação infinita não desafiaria sua grandeza, a proclamaria. O multiverso torna-se não rebeldia, mas testemunho. Elliot Dorff, em The Way into Jewish Theology, e Syed Hossein Nasr, em Islamic Cosmological Doctrines, discutem como a visão de um Deus onipotente pode ser compatível com a ideia de múltiplos universos. Tradições orientais. No hinduísmo, mundos nascem e morrem em ciclos eternos. No budismo, a própria realidade é ilusão, camadas infinitas. Para essas tradições, o multiverso não choca, ele soa familiar, até quase esperado. Mircea Eliade, em Cosmos and History, e Peter Harvey, em An Introduction to Buddhism, exploram como as tradições orientais concebem a multiplicidade de realidades. O paradoxo espiritual. Se infinitas realidades existem, o pecado e a virtude ecoam em cada uma? A redenção se desdobra sem fim? Ou a nossa história é única entre roteiros infinitos? Esse dilema é discutido em várias tradições filosóficas e teológicas, refletindo sobre a singularidade da experiência humana num multiverso. Capítulo 4. O choque de perspectivas. Nos corredores da ciência, da filosofia e da fé, o multiverso é tanto maravilha quanto provocação. Físicos como Brian Greene e Max Tegmark abraçam suas possibilidades. Outros o rejeitam como especulação elegante sem provas. Brian Greene em The Elegant Universe e Max Tegmark em Our Mathematical Universe discutem as implicações da teoria das cordas e da matemática na concepção de múltiplos universos. Filósofos o usam como ferramenta para sondar a liberdade, a identidade e o valor da existência. Líderes religiosos lutam. Seria heresia ou prova da majestade divina? Esses debates são abordados em obras de filósofos como Chalmers e Bostrom, e teólogos como Polkinghorne e Nasr. E entre isso tudo, nós, os sonhadores, olhando para o céu, divididos entre o assombro e a inquietação. Talvez o multiverso seja real, talvez permaneça para sempre fora do nosso alcance. Mas, ao imaginá-lo, tocamos algo profundo, não apenas a possibilidade de mundos infinitos, mas a verdade sobre o nosso, que temos fome de sentido, coragem de sonhar e a ousadia de nos perguntar. Se esta jornada pelo multiverso despertou sua curiosidade, imagine as outras fronteiras que ainda vamos explorar juntos.
Curta este vídeo, compartilhe com quem também busca compreender os mistérios da existência e inscreva-se no Nexus da Sapiência. Ative o sininho para não perder nenhum novo mergulho entre ciência, filosofia e fé.